Desde pequena, eu era a garota que todos admiravam. Fui rainha do baile de formatura, rainha do retorno às aulas, sempre com um sorriso no rosto e uma postura impecável. Mas por trás daquela imagem perfeita, havia uma realidade bem diferente. Eu lutava contra uma ansiedade paralisante, uma depressão profunda e transtornos alimentares graves, tudo para manter a fachada de uma vida sem falhas, um corpo perfeito e roupas impecáveis. Na minha criação, a religião sempre esteve presente, mas de um jeito que me deixava confusa. Desde que me entendo por gente, me ensinaram que para chegar até Deus era preciso seguir uma série de rituais, fazer sacrifícios e cumprir obrigações religiosas. Jesus, como o meu Salvador e caminho verdadeiro para Deus, raramente era mencionado. O que importava eram as práticas, as rezas e as cerimônias. A vida parecia seguir um roteiro perfeito, mas por dentro eu estava despedaçada. Cheguei ao fundo do poço quando perdi tudo o que tinha. Ainda não estava oficialmente divorciada e já carregava no ventre o filho de outro homem. Naquele momento, eu era vergonha personificada. Foi então que algo inexplicável aconteceu. Estava sozinha na cozinha quando senti uma força me empurrar com violência contra o chão, como se alguém estivesse ali, invisível, me atacando. Ao mesmo tempo, uma pressão no pescoço me impediu de respirar, como se mãos invisíveis me sufocassem. Não tive tempo de raciocinar, mas naquele instante, uma certeza tomou conta de mim: Jesus era real. E, de repente, tudo mudou. A ansiedade desapareceu, a depressão se dissipou e até o transtorno alimentar que me consumia sumiu. Foi como se um peso enorme tivesse sido tirado das minhas costas. Essa transformação radical assustou as pessoas ao meu redor. Eu era conhecida por ser extremamente devota, envolvida em rituais católicos carismáticos, mas depois daquela experiência, passei a frequentar uma igreja batista que não acreditava nos dons espirituais. Durante um culto, algo estranho aconteceu. Não me lembro exatamente quantos homens estavam presentes, talvez uns 15 ou 20, mas de repente vários deles começaram a cair no chão, gritando. Uma mulher se aproximou e disse, com voz assustada, que uma voz masculina havia saído de mim. Eu neguei, afirmando que estava ali o tempo todo, que era apenas eu. Ela insistiu, dizendo que precisávamos encerrar aquilo e que eu deveria conversar com o pastor. Depois disso, minha vida virou de cabeça para baixo. Comecei a ser assombrada por sensações estranhas, mãos invisíveis me sufocando na cama, cabelos sendo puxados à noite, toques inexplicáveis durante o dia. Os ataques de pânico voltaram com força. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas uma ideia terrível passou pela minha cabeça. Será que eu tinha aberto uma porta para algo sombrio? Agora, no programa Toque na Eternidade, conversamos com Mary Beth, que cresceu sob a influência de um espírito religioso que impôs vergonha, segredos e até um transtorno alimentar. Depois de uma série de experiências sobrenaturais, ela encontrou o Deus verdadeiro. Vamos entender o que significa estar presa em uma caixa religiosa e o que acontece quando negamos o poder espiritual. Minha infância foi marcada por uma criação católica carismática, repleta de experiências espirituais desde o ventre materno. Minha mãe já tinha 3 filhos quando, 20 anos depois, o Papa proibiu o uso de métodos contraceptivos. Ela estudava as Escrituras e acreditava que Deus a orientava a ser fecunda e multiplicar. Foi assim que, 2 décadas após o nascimento do meu irmão, eu vim ao mundo. Minha gestação foi cercada de profecias. Minha mãe ainda não exibia sinais visíveis da gravidez, talvez com apenas 12 semanas, quando um padre carismático orou por ela. Ele recuou assustado e exclamou que eu era uma criança especial, destinada a ser padre e fazer grandes coisas para o Senhor. Todos ficaram entusiasmados, e minha mãe, que até então só havia compartilhado a notícia com meu pai, anunciou a gravidez. Mas havia um detalhe: como na Igreja Católica apenas homens podem ser padres, todos presumiram que eu seria um menino. Quando nasci, foi uma surpresa. Era uma menina. Ainda assim, minha mãe insistiu que eu tinha um chamado especial. Cresci em um ambiente religioso intenso. Íamos à missa todos os domingos, rezávamos o terço todas as noites e participávamos de inúmeros rituais. Minha mãe também organizava encontros em casa, onde presenciei coisas extraordinárias. Vi o sol girar no céu,
testemunhei fotos revelarem seres angelicais após orações aos santos ou à Virgem Maria. Mas nem tudo era luz. Minha infância foi marcada por um medo constante. Tinha pesadelos frequentes, terrores noturnos e uma saúde frágil. Passava de médico em médico, enquanto minha família buscava respostas na espiritualidade católica. Na adolescência, minha mãe começou a viajar para locais onde aparições de Maria eram relatadas. O culto à Virgem era enorme em nossa comunidade. Quase não ouvia falar de Jesus como meu Salvador ou caminho para Deus. O que importava eram os sacrifícios, as boas obras e os rituais. Eu rezava mais para Maria do que para qualquer outra figura. Nossa casa estava cheia de imagens dela, estátuas que viajavam entre fiéis e eram associadas a milagres. Lembro-me de um padre que apresentava os estigmas, as chagas de Cristo. Ele tinha feridas nas mãos, nos pés e no lado, como se tivesse sido crucificado. Em suas orações, estátuas choravam lágrimas de água e sangue. Minha mãe coletava essa água em frascos, colocava algodão embebido neles e os trazia para casa, onde os venerávamos junto com as imagens. Também frequentávamos lugares como Fátima e Coniers, na Geórgia, onde supostos milagres aconteciam. Em Coniers, pétalas de rosas caíam do céu durante as orações. Além disso, ministros de cura visitavam nossa igreja, borrifando água benta e realizando rituais que, para mim, eram apenas parte de uma realidade confusa. Minha vida espiritual era uma mistura de fascínio e medo, de luz e sombra. A colher de metal era usada para pegar a água benta, mas não era uma colher comum, lembrava mais uma concha de sorvete, grande e funda. O ministro a mergulhava no recipiente, com um gesto rápido, lançava a água sobre a multidão. As pessoas se encolhiam, algumas se jogavam no chão, outras batiam a cabeça nos bancos de madeira. Idosos gritavam, mãos se erguiam em súplica, corpos tremiam como se atingidos por uma corrente elétrica. Era esse o catolicismo carismático em que fui criada, um espetáculo de fé e frenesi, onde o sagrado e o descontrole se confundiam. Passei 12 anos em escolas católicas, mas, no meio de toda aquela devoção, nunca vi cura chegar à minha família. Minha mãe perseguia Deus com uma obsessão que beirava o desespero. Ela corria atrás de milagres, de sinais, de promessas sussurradas por pregadores itinerantes. Voltava para casa anunciando que estava curada, que o casamento estava restaurado, que a família enfim encontraria paz. Mas o que acontecia, na verdade, eram mais rituais, mais obras religiosas, mais atividade demoníaca. As crises de fúria se intensificavam, os acessos de raiva se tornavam insuportáveis. Minha mãe gritava, quebrava coisas, xingava com uma violência que me deixava paralisada. Meu pai, subjugado, assistia a tudo em silêncio, como se estivesse preso em uma armadilha invisível. Era como se ela fosse possuída por algo que não conseguíamos nomear, algo que a religião chamava de espírito de Jezabel, um termo que eu ouvia sussurrado nos corredores da igreja, mas que, para mim, significava apenas medo. E havia também o perfeccionismo. O catolicismo em que fui criada exigia uma fachada impecável. Ninguém podia saber o que acontecia dentro de casa. As roupas tinham que estar imaculadas, os sapatos brancos como neve, os cadernos sem uma dobra sequer. Eu ia à missa com o uniforme impecável, sorrindo para as pessoas que elogiavam minha mãe, que santa, que exemplo de fé. Enquanto, ao voltar para casa, encontrava um inferno de gritos, silêncios opressivos e ameaças veladas. Minha mãe passava semanas em tratamento de silêncio, e todos nós andávamos na ponta dos pés, sem saber quando ela explodiria. Bastava um olhar atravessado, uma palavra fora do lugar, e lá vinha a tempestade. Desde criança, eu sentia o mundo espiritual de um jeito que os outros não pareciam sentir. Tinha pesadelos constantes, acordava sufocada, com a sensação de que algo estava me observando. Uma noite, lembro de tentar acordar meus pais, desesperada, porque uma presença escura pairava no quarto. Eu estava entre o sono e a vigília, mas conseguia ouvir uma voz sussurrando coisas que não entendia. Corri para a cama deles, me enfiei entre os dois, mas o medo não passava. Depois daquelas visitas espirituais, dos ministros de cura, das orações em línguas estranhas, das unções com óleo, a casa nunca ficava em paz. Havia uma agitação constante,
uma energia pesada que se instalava e não ia embora. Aos 13 anos, o peso de tudo aquilo se tornou insuportável. A depressão e a ansiedade me consumiam. Minha mãe passava dias sem falar comigo, e eu vivia com o coração na mão, esperando o próximo acesso de fúria. Foi nessa época que desenvolvi um transtorno alimentar. Sentada à mesa do refeitório da escola católica, cercada pelas minhas amigas, eu perguntava em voz baixa como fazer para não comer demais. Dizia que me sentia gorda, que precisava controlar meu corpo. Uma delas, sem hesitar, respondeu: é só enfiar o dedo na garganta depois de comer o que você quiser. Eu faço isso o tempo todo. Aquilo foi como uma revelação. Pela primeira vez, eu tinha o controle de algo. Voltei para casa e experimentei. Comi até não aguentar mais, depois corri para o banheiro e vomitei tudo. No começo, foi um alívio, como se uma pressão enorme tivesse sido liberada. Depois, virou uma compulsão. A ciência explica: o ato de comer em excesso libera serotonina, e o vômito libera endorfinas. Era como uma droga. E, assim como uma droga, viciou rápido. Quando meus pais descobriram, foi um caos. Fui mandada para clínicas de reabilitação, como se fosse uma dependente química. Lembro de um verão no Maine, em um centro de tratamento onde toda a família teve que ir comigo. O psiquiatra, um católico devoto, insistia que o problema era espiritual. Rezávamos o terço, fazíamos novenas, participávamos de missas de cura. Mas nada daquilo resolvia. Pelo contrário, quanto mais eu tentava me encaixar naquele molde de perfeição religiosa, mais eu escondia o que realmente sentia. Até os 20 anos, passei por 12 terapeutas diferentes. Todos diziam a mesma coisa: isso é um transtorno mental. Você vai ter que aprender a conviver com ele. Enquanto isso, na escola, eu era aluna modelo. Fui rainha do baile, rainha da volta às aulas, capitã do time de atletismo, tirava notas altas. No último ano, até ganhei o prêmio de religião, conheci a doutrina católica de trás para frente. Mas por trás daquela máscara de perfeição, eu estava despedaçada. A anorexia e a bulimia dominavam minha vida, e eu tinha aprendido a esconder tudo muito bem. A religião me ensinara que o pecado devia ser ocultado, que a aparência era tudo. E, para completar, eu buscava desesperadamente a atenção dos homens. Meu pai, antes presente, havia se afastado, em parte por causa da minha mãe, que via nossa relação com ciúme. Ela o empurrara para longe, e agora ele mal olhava para mim. Minha irmã mais nova era minha única aliada, mas até nossas conversas eram vigiadas. Então, comecei a buscar validação nos garotos da escola. Se o mais popular não me notasse, se alguém fizesse um comentário negativo sobre mim, meu dia estava arruinado. Precisava ser admirada, desejada, invejada. A autoestima que eu não tinha em casa, eu tentava construir com os olhares dos outros. E, para isso, precisava ser perfeita, em tudo. Essa persona. Precisei me tornar muito parecida com minha mãe, tentando controlar os homens ao meu redor para que fizessem o que eu queria, e aquilo foi uma espiral descendente sem volta. No último ano do ensino médio, prestes a ir para a faculdade, os pesadelos noturnos pioraram. Eu acordava em pânico, implorando para minha irmã mais nova dormir comigo. Já não podia mais me enfiar na cama dos meus pais, afinal, era velha demais para isso. Mas a presença dela me acalmava, como se sua companhia afastasse algo que eu não conseguia nomear. Uma noite, ela deitou ao meu lado, no colchão debaixo da cama beliche, e foi então que tudo mudou. Eu estava entre o sono e a vigília, num estado onde a realidade e o sonho se confundiam. O quarto estava exatamente como eu o deixara, a mesma luz fraca da lua entrando pela janela, os mesmos objetos nos mesmos lugares. Minha irmã dormia tranquila embaixo de mim. De repente, sentei na cama e vi uma figura escura, quase translúcida, parada ao pé da cama, me observando. No começo, não parecia ameaçadora, apenas curiosa, como se me estudasse. Mas quanto mais eu olhava, mais seus traços se distorciam. Os olhos se tornaram 2 pontos negros cercados por um branco sinistro, e a boca se abriu num sorriso cheio de dentes afiados, brilhantes.
O ar ficou pesado, carregado de uma energia que eu não sabia descrever. E então, como se lesse meus pensamentos, entendi, aquilo queria minha irmã. Num impulso, gritei, não! Você não pode tê-la! E foi como se eu soubesse, com uma certeza absoluta, o que aquela coisa pretendia fazer. No sonho, ou naquilo que eu achava que era um sonho, vi a figura se lançar sobre ela, como se tentasse entrar em seu corpo. Acordei num sobressalto, jogando-me sobre minha irmã e gritando como nunca havia gritado antes. Meus pais correram para o quarto, acenderam as luzes, e todos me olharam assustados. Foi só um pesadelo, disseram, como sempre diziam. Mas eu sabia que não era. Minha irmã, apavorada, jurou que nunca mais dormiria comigo. Isso foi horrível, ela murmurou antes de sair. Dias depois, minha irmã tentou se matar. Naquele momento, uma pergunta me perseguiu: e se não foi só um sonho? E se eu realmente vi um demônio entrar nela? Mas logo afastei o pensamento. Deve ter sido coincidência. Minha irmã tem problemas. Não é nada demais. Afinal, como acreditar em algo assim quando minha mãe, uma das líderes mais respeitadas da Igreja Católica local, sempre nos ensinou que essas coisas não existiam, ou, se existiam, eram obra do inimigo, algo a ser combatido com orações e água benta. Cresci em uma região onde o catolicismo era mais do que uma religião, era uma herança de séculos, uma tradição que remontava aos primeiros colonizadores. Minha família estava enraizada ali há gerações, e minha mãe carregava o peso de ser uma figura quase sagrada na comunidade. Quando minha irmã foi internada, a primeira reação de todos foi o silêncio. Não vamos contar para ninguém. Isso não aconteceu na nossa família. Fiquei furiosa. Pela primeira vez, enxerguei a hipocrisia de tudo aquilo. Enquanto o mundo nos via como uma família exemplar, religiosa e virtuosa, por trás das portas estávamos desmoronando. Minha irmã lutava contra seus demônios, literais ou não, meus pais se odiavam em silêncio, e eu me afogava em inseguranças. Toda aquela fachada de fé, de moral, de perfeição, era uma mentira. E se Deus existia, por que permitia que tudo aquilo acontecesse? Por que nos abandonava justamente quando mais precisávamos dele? Poucos meses depois, fui para uma faculdade de artes na cidade grande. Era a minha chance de escapar, de viver algo diferente daquela realidade sufocante. E foi o que fiz. Abandonei qualquer resquício de fé e mergulhei de cabeça num mundo que sempre me fora proibido: festas, álcool, sexo sem compromisso. Como artista, me envolvi em círculos liberais, onde a religião era vista como algo ultrapassado, até mesmo ridículo. Mas quanto mais eu tentava me perder, mais perdida me sentia. O vazio que eu tentava preencher com homens, bebida e arte só crescia. Minha relação com a comida se tornou um caos, ora me empanturrava, ora me matava de fome. Corria quilômetros todos os dias, até meu corpo não aguentar mais. 2 anos depois, voltei para casa, fraca, doente, incapaz de continuar. Foi numa igreja católica, ironicamente, o mesmo lugar que eu jurara nunca mais pisar, que me vi, no fundo do poço, implorando por uma resposta. Se você existe, me mostre. Prove que está aqui. Não esperava que algo acontecesse. Mas, algumas semanas depois, uma mulher para quem eu pintaria um mural me chamou para uma conversa. Ela sabia que eu estava perdida. E então, sem que eu pedisse, compartilhou sua história, como havia encontrado Deus depois de uma vida de erros, de dor, de vazio. Olhei nos olhos dela e disse, com toda a convicção que ainda me restava: eu conheço Deus. Fui criada na igreja. Ganhei prêmios católicos. O que você está me dizendo não é novidade. Mas, no fundo, eu sabia que não era verdade. Porque, apesar de toda a minha educação religiosa, nunca havia realmente conhecido Deus. Nunca tinha lido a Bíblia por mim mesma. Nunca tinha buscado sua voz além dos rituais e das regras. Cresci ouvindo que meu povo perece por falta de conhecimento, mas só naquele momento entendi o que aquilo significava. Minha fé era vazia porque nunca tinha sido minha. Era apenas um conjunto de tradições, de dogmas, de aparências. E,
Sem saber quem Deus realmente era, eu continuava buscando validação onde não podia encontrá-la. Pouco tempo depois, comecei a me envolver com um homem casado, um chefe que não tinha intenção de deixar a esposa. Quando ele me rejeitou, afundei ainda mais. Vou sair com meus amigos. Vamos beber. Vamos esquecer tudo. E foi assim que, naquela noite, acabei em uma sessão com uma vidente. Apesar de toda a minha criação católica, de todas as advertências contra o ocultismo, contra tabuleiros ou Ouija, contra qualquer coisa que cheirasse a bruxaria, eu estava desesperada. Minha mãe estava errada. Nada do que ela me ensinou é verdade. Então, deixei que a vidente lesse meu futuro. Ela me disse para ficar longe do homem com quem eu estava envolvida, que em 5 semanas eu conheceria meu futuro marido, e que aquele seria o início de uma relação intensa. Me entregou velas, palavras para recitar, instruções para invocar minha avó morta. E eu fiz tudo. Sem questionar. Porque, naquele momento, qualquer promessa de controle, de esperança, de direção, era melhor do que o vazio que eu sentia. Seguindo cada palavra que aquela vidente me dizia. E, a partir daquele momento, tudo o que ela havia profetizado se cumpriu. Tudo. Conheci aquele homem. Casei-me em um turbilhão. Tinha apenas 23 anos. E aquilo quase me destruiu. O relacionamento em que entrei foi o mais cruel que se pode imaginar. Ele era viciado em pornografia, me traía a cada oportunidade. E, mais uma vez, eu estava ali, uma mulher que baseava toda a sua existência na imagem que projetava, em ser a mais bonita, a mais talentosa, a mais admirada. Precisava que todos soubessem disso. Mas, atrás de portas fechadas, estava com um homem que nem sequer me tocava, que me dizia que eu era feia a cada chance que tinha. O abuso que sofri nas mãos dele era inacreditável. Ele tentou me matar de medo porque eu ameaçava contar sobre os abusos. Quando descobriu que eu falaria com um conselheiro, no caminho de volta para casa, tive certeza de que ele me mataria. Queria garantir que eu não revelasse o que ele fazia comigo. Porque, mais uma vez, era o mesmo tipo de abuso verbal que eu ouvia da minha mãe. Só que pior, porque vinha acompanhado de violência sexual e da humilhação de saber o que ele fazia com outras mulheres. Cheguei ao meu limite. Mas foi nesse momento que agradeço a Deus. Lembro-me da última vez em que o peguei no telefone com outra mulher. Liguei para ele e ouvi os dois juntos. Tranquei-me no quarto e disse: Deus, se o Senhor existe, eu desisto. Entrego tudo. Porque, a essa altura, eu tinha um negócio de arte próspero, ganhava muito dinheiro, reformava casas para viver. Tinha tudo que o mundo dizia ser sucesso. E, assim como minha mãe, escondia cada detalhe do abuso no meu casamento. Já não falava com minhas melhores amigas. Ele havia me afastado da minha irmã. A situação estava insuportável. A única pessoa a quem eu podia recorrer era esse Deus em quem eu nem sabia se acreditava. Mas gritei para ele: Deus, se o Senhor está aí, eu preciso do Senhor agora. E, olhando para trás, percebo que o inimigo usou aquela vidente para me desviar. Quando segui suas instruções, abri uma porta. E, ao conhecer aquele homem, acreditei piamente que ele era o marido que ela havia previsto. 100%. Hoje, entendo que era um espírito enganador, uma armadilha para me tirar do caminho de Deus e me levar para o que Satanás queria para mim. Agora, com a fé restaurada, tenho certeza de que estava seguindo o plano do inimigo, que tentou me prender a um espírito maligno através daquele homem. Para me destruir. Comecei com Deus. O que aconteceu depois? Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. Fiquei na cama, implorando: Senhor, me tire daqui. Não me importo. Entrego a casa, os carros, o negócio, mas me tire disso. Porque, no catolicismo, o divórcio era um pecado grave. Minha mãe via o divórcio como a pior coisa que um filho poderia fazer. Minha irmã mais velha se divorciou, e minha mãe a renegou. Eu pensava: se eu fizer isso, minha família vai me abandonar. Onde vou encontrar apoio? Mas, naquele ponto, eu já estava tão mergulhada no pecado que cheguei a pensar em acabar com tudo.
Foi o inimigo me arrastando para o fundo. Graças a Deus, ainda havia um resquício de lucidez em mim. Não, isso arruinaria minha vida. Não posso, não posso, não posso. Só queria que Deus me tirasse dali. Em poucas semanas, entrei em contato com um homem com quem eu namorava antes de conhecer a vidente. Ele foi a primeira pessoa a quem contei sobre os abusos no meu casamento. Convenceu-me a sair, mas a forma como escapei foi através de um caso. Tive um caso com ele. Meu ex-marido descobriu, mas consegui ir embora. Só que, na época, estávamos no início da recessão dos anos 2000. Perdi a casa, os carros, o negócio. Ninguém queria contratar uma artista quando a economia estava em crise. Deus me levou ao fundo do poço. Meu transtorno alimentar voltou com força total, porque a ansiedade e a depressão me dominaram. Minha família me renegou por causa do divórcio. E, no meio de tudo isso, descobri que estava grávida. Eu, que sempre me orgulhei da imagem que apresentava ao mundo, estava no meu pior momento. Tinha perdido tudo. Ainda não estava oficialmente divorciada e carregava o filho de outro homem. Era vergonha em pessoa. Não sabia como seguir em frente. Como uma viciada, usava comida para anestesiar a dor, comia uma maçã ou uma cenoura e começava a tremer, como se fosse um dependente químico em abstinência. Era a única coisa que eu conseguia controlar, meu peso. Então, me agarrei a isso com ainda mais obsessão. Enquanto isso, estava em um novo relacionamento. Grávida. Nem sei como meu primeiro filho sobreviveu, de tão doente que eu estava. Exercitava-me 2 ou 3 vezes por dia, comia compulsivamente pelo menos 5 vezes, e mesmo assim, pela graça de Deus, ele está aqui. Meu ex-marido descobriu a gravidez, e depois de 2 anos de batalha, finalmente me deu o divórcio. Foi um alívio. Naquele momento, lembro-me de estar no carro com um homem que hoje é meu marido e dizer, acho que Deus fez isso comigo. Eu disse a ele que, se me tirasse daquele casamento, poderia ficar com o meu negócio, com as minhas casas, com tudo que eu tinha. E ele levou tudo. Olhei para Joe e falei, acredito que precisamos reconstruir tudo com ele. E o mais incrível é que, hoje, ensino o livro do Apocalipse. Amo falar sobre profecias e palavras reveladoras. Na época em que eu pensava em deixar meu ex-marido, Joe estava na ilha de Patmos em uma viagem. Ele contou que, naquele exato momento, sentiu uma onda de preocupação por mim e começou a orar. Disse a Deus, ou me traga ela de volta, ou me faça esquecê-la completamente. Apagou uma vela como símbolo daquela oração, deixando-a entre ele e Deus. Semanas depois, nos reencontramos. A gravidez, o caso, tudo aquilo que parecia um pecado irreparável, como Deus poderia usar algo assim? Mas ele usou. Assim que pudemos, nos casamos. Era o que queríamos. E, desde então, fomos, vivendo como católicos. Eu havia passado por um caso extraconjugal e, na Igreja Católica, era necessário passar por um processo chamado anulamento. Além disso, havia todo um custo financeiro envolvido, e a Igreja não facilitava o divórcio. Naquele momento, olhei para Joe, meu marido agora, e disse, não vou fazer isso. Isso não é Deus. Não acredito que esse seja o Deus que quero servir. Não quero mais viver sob as regras de uma instituição. Cheguei ao meu limite. Começamos a procurar outras igrejas, mas nenhuma nos aceitava. Eu estava em meio a um divórcio, grávida, e a situação parecia um beco sem saída. Como vamos nos casar? Eu me perguntava. Não queria apenas uma cerimônia no cartório. Foi então que, no litoral leste de Maryland, encontramos um pastor. Ele nos ouviu e disse, sabe de uma coisa? Não. Eu caso vocês. Acredito que vocês dois querem fazer isso diante de Deus. E assim, fomos até lá. Ele nos uniu em uma pequena capela na costa leste, e aquele homem nos mostrou o amor de Deus. Não houve julgamento pelo pecado que eu havia cometido. Ele viu que eu queria sair daquela situação, mesmo que, naquele momento, eu ainda não compreendesse plenamente o Evangelho. Joe e eu nos comprometemos a seguir em frente com Deus, porque acreditávamos que Ele nos havia unido.
Nos mudamos, nosso filho nasceu e, cerca de 3 ou 4 meses depois, eu já estava mergulhada no trabalho novamente. A depressão voltou com força, ter um recém-nascido traz uma pressão imensa, e eu me sentia sobrecarregada. Mas, ao mesmo tempo, algo extraordinário acontecia. Minha irmã mais nova, que sempre teve uma fé inquieta, e meu irmão mais velho haviam encontrado Jesus Cristo. Eles passaram por transformações radicais e não paravam de falar comigo sobre isso. Eu, porém, revirei os olhos. Claro, vocês encontraram Deus. Contem outra. Não queria voltar para nenhuma igreja. Estava farta da religião por causa do que havia visto, a hipocrisia, as regras opressoras. Muitos que se afastam da fé fazem isso por terem testemunhado essa mesma realidade. Mas precisamos entender que Jesus não é assim. Ele veio justamente para nos libertar desses sistemas que sufocam. Apesar da minha resistência, eu vi a liberdade em minha irmã e em meu irmão. Um dia, depois do trabalho, fui buscar meu filho, que estava com eles. O marido da minha irmã me puxou de lado e disse: "Você precisa do que nós temos. Quero que entregue sua vida a Jesus. Não quero que volte para aquele caminho, porque, se acontecer algo com você hoje, você não sabe para onde vai." Lembro de pensar: tá bom, vou rezar essa oração só para você me deixar em paz. Afinal, eu vi a mudança neles, no fundo, algo me intrigava. Eu havia crescido recitando orações decoradas, palavras vazias que não significavam nada para mim. Mas ali, naquele momento, repeti a oração do pecador com meu cunhado. E, ao voltar para casa, senti algo diferente, um peso a menos. Cheguei, peguei meu bebê e, como de costume, fui direto para o banheiro. Era o meu ritual, aliviar o estresse da única forma que conhecia. Meu marido, na época, achava que eu estava superando tudo aquilo. Se eu dizia que estava com dor de estômago, ele acreditava. Ele não sabia que o transtorno alimentar ainda me dominava. Mas, naquele dia, enquanto eu estava ali, meu filhinho entrou no banheiro, tropeçando nos próprios pezinhos. E, naquele instante, algo dentro de mim quebrou. Meu Deus, não posso mais fazer isso. Não quero que ele veja sua mãe tão destruída. Não quero que ele cresça como eu cresci. Foi a primeira vez que enxerguei aquilo como pecado. Antes, eu sempre justificava. Mas ali, diante do vaso sanitário, clamei: "Senhor, precisa quebrar isso. Estou cansada." Horas antes, eu havia feito aquela oração. E, pela primeira vez, enxerguei meu pecado. Não era mais uma questão de culpa vaga, era algo real, que me aprisionava. Saí do banheiro, fui até a cozinha pegar um copo d'água para enxaguar a boca, como sempre fazia, quando algo me empurrou com força para o chão. Era como se uma presença física estivesse ali, me derrubando. O medo e a ansiedade tomaram conta de mim, e eu não conseguia respirar. Era como se estivesse sendo sufocada, ou como se a ansiedade que eu sentia depois de cada episódio tivesse se multiplicado por 10 normalmente. Depois de vomitar, eu me sentia aliviada. Mas, naquele momento, era como se a máscara tivesse caído. E eu não entendia o que estava acontecendo. Enquanto lutava contra aquilo, deitada no chão da cozinha, ouvi uma voz dentro de mim. Não era exatamente um pensamento meu, mas algo claro, insistente: "Conte ao seu marido o que você tem feito." Fiquei confusa. O quê? Por que eu faria isso? Mas a ordem era inegável. Joe só chegaria em casa dali a 2 horas, e eu fiquei ali, paralisada pela ansiedade. Ele vai me achar louca. Vai me ver como a pessoa mais nojenta do mundo. Mas algo dentro de mim sabia que eu precisava falar. Quando ele chegou, me ajoelhei aos seus pés, entre lágrimas, contei tudo: os episódios de compulsão durante a gravidez, a oração que havia feito naquele dia, o que tinha acontecido na cozinha. Pedi perdão. E ele, claro, me perdoou. Juntos, decidimos lutar contra aquilo. Não vou mais fazer isso com o meu corpo. Foi então que a paz veio. Depois da confissão, uma tranquilidade inexplicável tomou conta de mim. 2 semanas depois, Julie, percebi que não havia vomitado nenhuma vez. Antes, eram 5 vezes por dia, ou mais.
E eu nem tinha notado. De repente, caiu a ficha: Jesus é real. A única coisa diferente que eu havia feito naquele dia foi aquela oração. Foi como se todas as peças se encaixassem. Liguei para meu irmão, para minha irmã, desesperada: o que está acontecendo comigo? Preciso que vocês me expliquem. E a resposta era simples: eu estava livre. A ansiedade, a depressão, a bulimia, tudo havia sumido. Opressão no ar. Era como se algo invisível estivesse tentando impedir aquelas mulheres de falar. Uma delas, que eu sabia que tinha passado por um divórcio doloroso, começou a tremer tanto que mal conseguia ficar de pé. Outra, que havia superado um vício em remédios, de repente sentiu uma dor física tão forte que precisou ser levada para fora. E eu ali, no meio daquilo tudo, sem entender o que estava acontecendo, mas com uma certeza no peito: isso não é normal. Naquele momento, lembrei daquela passagem em Efésios que fala sobre a nossa luta não ser contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E então, sem pensar duas vezes, comecei a orar em voz alta, declarando a vitória de Cristo sobre qualquer espírito de medo ou opressão. As mulheres começaram a se acalmar, uma por uma, como se uma corrente invisível tivesse sido quebrada. Quando finalmente conseguimos começar o evento, as histórias que elas compartilharam foram tão poderosas que várias outras mulheres se levantaram, chorando, pedindo oração. Foi como se uma represa tivesse se rompido. Mas quando contei ao pastor o que havia acontecido, ele me olhou com uma expressão que eu já conhecia bem, uma mistura de preocupação e reprovação. Julie, nós não falamos sobre essas coisas aqui, ele disse. Isso pode assustar as pessoas. O que importa é a palavra, não essas manifestações. Eu tentei argumentar, lembrei dele mesmo que a Bíblia estava cheia de histórias assim, pessoas caindo, gritando, sendo libertas. Mas ele balançou a cabeça. Isso foi no passado. Hoje, Deus age de forma diferente. Aquela resposta me deixou confusa. Porque, ao mesmo tempo, eu via Deus agindo de forma tão clara na minha vida e na vida das mulheres que eu discipulava. Elas estavam sendo transformadas, curadas, libertas. E, no entanto, a liderança da igreja parecia querer colocar tudo isso numa caixinha, como se fosse algo perigoso. Eu me perguntava: será que estou errada? Será que estou exagerando? Mas então, algo dentro de mim começou a se rebelar. Não era raiva, era uma convicção profunda, como se o próprio Espírito Santo estivesse sussurrando: você não pode ignorar o que está vendo. Você não pode calar o que estou fazendo. E foi aí que percebi que, talvez, eu não pertencesse mais àquele lugar. Não porque a igreja fosse ruim, mas porque Deus estava me chamando para algo diferente, algo que eu ainda não conseguia enxergar com clareza, mas que já começava a queimar no meu coração como uma chama impossível de apagar. A guerra espiritual. E, para ser sincera, eu nem sabia direito o que isso significava. O que eu sabia era que havia poder no testemunho, um poder que eu via acontecer diante dos meus olhos. Uma a uma, as mulheres subiam ao palco e compartilhavam suas histórias. Não eram gritos, não eram histerias, mas lágrimas sinceras, confissões de pecados, arrependimentos profundos. E algo extraordinário acontecia, uma presença enchia o ambiente, uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Naquela noite, muitas voltaram para seus quartos e me escreveram dizendo que haviam tido visões, que Jesus havia aparecido em seus sonhos, que algo havia saído delas no meio da madrugada. Coisas que, para mim, soavam como loucura, mas que, ao mesmo tempo, eram sinais inegáveis de que Deus estava agindo. Voltei para casa animada, certa de que aquilo era uma grande vitória para o Senhor. Contei tudo ao meu pastor, esperando apoio e encorajamento. Mas a resposta foi um balde de água fria: não conte isso para ninguém. De repente, foi como se eu tivesse sido colocado em quarentena. As mulheres mais velhas da igreja começaram a espalhar que eu era perigosa, que não deveria liderar pessoas daquele jeito. Era como se eu carregasse uma placa invisível nas costas: afaste-se dela. E eu não entendia. Não entendia porque, depois de tudo que Deus havia feito, eu estava sendo tratada como uma ameaça. Para piorar, minha saída do catolicismo já havia me custado caro. Minha mãe me renegou,
Como eu sempre soube que faria quando me divorciei, quando engravidei fora do casamento, quando deixei a igreja. Eu havia perdido minha família. E agora, o pastor que se tornará como um pai para mim, a esposa dele que fora como uma mãe, estavam se voltando contra mim. Senhor, o que está acontecendo? Eu perguntava. Estou fazendo a tua obra, não estou. Mas nada fazia sentido. Foi nessa época que comecei a sentir uma dor insuportável no pescoço. Uma dor que me impedia de trabalhar, de levantar meus filhos, de até mesmo sair da cama em alguns dias. Enquanto isso, eu meditava em Marcos 16, onde Jesus diz: Estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Eu li aquelas palavras e me perguntava: Senhor, isso está na tua palavra, mas por que não estou vendo isso acontecer? As mulheres que eu liderava continuavam com dores, com casamentos desfeitos, com pensamentos suicidas. E eu também. Minha dor no pescoço só piorava, e eu não sabia mais o que fazer. Foi então que uma amiga me recomendou uma terapeuta cristã que trabalhava com libertação emocional. Você precisa tentar, ela disse. Eu fui, meio desconfiada, mas sem muitas opções. Na sessão, fizemos 3 rodadas de meditação guiada, acompanhadas por um programa de computador que identificava emoções presas no corpo. Para minha surpresa, o que apareceu foi uma raiva profunda, intensa. A terapeuta me pediu que trouxesse à mente as pessoas com quem eu estava magoada e as entregasse a Jesus. Eu obedeci. Na terceira rodada, enquanto eu falava sobre perdoar, algo estranho aconteceu. A terapeuta regalou os olhos e disse: Uma voz de homem acabou de sair de você. Eu gelei. Como assim? Eu estou aqui, falando normalmente. Ela insistiu: Não, foi uma voz masculina. Acho que terminamos por hoje. Saí de lá em choque. Mas, enquanto dirigia de volta para casa, percebi algo incrível: a dor no meu pescoço havia sumido. Completamente. Meu Deus, isso foi cura, pensei. Foi libertação. E então veio a conexão: e se um demônio saiu de mim e falou através de mim? A ideia me assustou, mas ao mesmo tempo fazia sentido. Afinal, a dor estava ligada àquela raiva, àquela opressão que eu carregava havia anos. Cheguei em casa e contei tudo ao meu marido. Ele me olhou como se eu tivesse perdido o juízo. Mas eu não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Comecei a pesquisar no YouTube, procurando respostas para perguntas que minha igreja sempre havia dito que não existiam: cristãos podem ter demônios. Cura ainda acontece hoje. Foi então que encontrei um vídeo de um homem na Europa. Ele estava batizando uma mulher muçulmana, e, durante o batismo, demônios saíram dela na água. Depois, ela deu seu testemunho, contando como havia sido liberta, como havia deixado sua família para seguir a Jesus. Era como se eu estivesse assistindo ao livro de Atos acontecendo diante dos meus olhos. Eram 9 da noite quando enviei um e-mail para aquele homem. Se algum dia estiver nos Estados Unidos, eu quero conhecê-lo, escrevi, sem esperar resposta. Mas, às 6 da manhã do dia seguinte, meu telefone vibrou. Era uma mensagem dele: estarei em Maryland daqui a 2 semanas. Eu quase caí da cadeira. Isso é Deus, pensei. Ele está me mostrando algo que eu não entendia. Enquanto esperava, ele me colocou em contato com um homem chamado Cody Owens, parte de sua equipe nos Estados Unidos. Quero que você converse com o Cody. Ele vai te ajudar a começar, disse. Começar o quê? Eu me perguntei. Nunca tinha ouvido falar em Kickstart na Bíblia. Mas não importava. Cody respondeu imediatamente e marcamos uma ligação. Naquele dia, meu marido e eu estávamos levando uma amiga ao hospital em Anápolis. Enquanto esperávamos, Cody me ligou. Você pode vir até Baltimore? Ele perguntou. Baltimore ficava a 2 horas e meia de distância, e meu marido, que era de uma área rural do sul de Maryland, balançou a cabeça. Não vamos para Baltimore. É uma zona de guerra. Se isso for de Deus, ele virá até nós.
Cody não ouviu essa parte da conversa. Ele apenas disse, ore e me dê uma resposta. 5 minutos depois de desligarmos, meu telefone tocou de novo. Era Cody. Deus disse que eu preciso ir até você. Eu olhei para meu marido, incrédula. O que está acontecendo? Afinal, nós não acreditávamos em profecias, em palavras de conhecimento. Na verdade, eu até ensinava contra os dons do Espírito. Mas ali estava algo que eu não podia ignorar. Acontecendo. E, claro, o pastor não ficou nada satisfeito. Eu me lembro daquela conversa como se fosse ontem. Ele me chamou ao escritório da igreja, com aquela expressão séria que sempre usava quando algo o incomodava. Precisamos falar sobre o que está acontecendo em seus estudos bíblicos, disse ele, cruzando os braços. As pessoas estão comentando que você está ensinando coisas que não condizem com a nossa doutrina. Coisas sobre dons espirituais, línguas, libertação. Isso não é o que pregamos aqui. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Pastor, eu entendo sua preocupação. Mas o que está acontecendo não é algo que eu inventei. São experiências reais, baseadas na palavra. As pessoas estão sendo libertas, curadas, tocadas pelo Espírito. Como posso ignorar isso? Ele balançou a cabeça, impaciente. A Bíblia diz que os dons cessaram com a morte dos apóstolos. O que você está descrevendo parece mais com manifestações emocionais do que com o mover de Deus. E, francamente, isso está causando divisão na igreja. Eu senti meu coração apertar. Não era a primeira vez que ouvia esse argumento, mas agora, depois de tudo que tinha vivido, ele soava ainda mais vazio. Pastor, eu cresci ouvindo isso. Mas e se estivermos errados? E se Deus ainda estiver falando, curando e libertando hoje, exatamente como fazia no livro de Atos? Não é isso que a Bíblia ensina? Ele suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Jennifer, você é uma líder respeitada aqui. Mas se continuar nesse caminho, vai acabar afastando as pessoas. Precisamos de unidade, não de confusão. Naquele momento, eu soube que não havia mais como voltar atrás. Não depois de ter visto Deus agir de forma tão clara. Pastor, eu não posso negar o que Deus está fazendo. Se isso significa que não posso mais liderar aqui, então que seja. Mas eu não vou parar de crer no que a Bíblia diz. Ele me olhou por um longo momento, como se avaliasse o peso das minhas palavras. Então, com um tom mais suave, disse, eu só peço que você pense bem no que está fazendo. A igreja não é lugar para experiências estranhas. É lugar para a palavra, para a adoração pura. Eu assenti, mas sabia que minha decisão já estava tomada. Saí dali com um misto de tristeza e determinação. Não era fácil deixar para trás uma comunidade que eu amava, mas também não podia negar a verdade que Deus havia colocado em meu coração. Nos dias seguintes, as coisas só pioraram. Meu irmão, que antes era meu aliado, agora me evitava. Alguns membros da igreja começaram a me olhar com desconfiança, como se eu tivesse me tornado uma ameaça. E, para completar, as manifestações espirituais em minha casa se intensificaram. Objetos se moviam sozinhos, vozes sussurravam no escuro, e eu sentia uma presença constante, como se algo estivesse tentando me assustar. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim havia mudado. Eu não tinha mais medo. Cada vez que algo sobrenatural acontecia, eu simplesmente orava e declarava a autoridade de Jesus. E, para minha surpresa, as coisas paravam. Era como se eu estivesse aprendendo a lutar uma batalha que sempre esteve ali, mas que eu nunca havia entendido. Foi então que percebi que Deus não estava apenas me libertando, mas me treinando. Eu não era mais aquela mulher que fugia do sobrenatural por medo. Agora, eu sabia que o poder de Deus era maior do que qualquer força do inimigo. E, mais do que isso, eu entendia que os dons do Espírito não eram algo do passado, mas uma realidade viva, disponível para quem cresce. A igreja, porém, não estava pronta para isso. Pouco tempo depois, fui chamada para uma reunião com os líderes. Eles me deram um ultimato: ou eu parava com aqueles ensinamentos estranhos, ou seria afastada do ministério.
Eu olhei para cada um deles e disse, com toda a firmeza que pude reunir, se Deus me chamou para isso, ninguém vai me impedir. Não foi uma decisão fácil. Eu sabia que estava perdendo amigos, posição, segurança. Mas, no fundo, eu também sabia que estava ganhando algo muito maior, a verdade. E, pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia livre. Livre para crer, livre para viver o que a Bíblia realmente ensinava, livre para ser quem Deus sempre quis que eu fosse. A partir daquele dia, minha vida tomou um rumo completamente novo. Eu não era mais apenas uma líder de estudos bíblicos. Agora, eu era uma mulher que havia experimentado o poder de Deus de forma real e tangível. E, mais do que nunca, eu estava determinada a compartilhar essa verdade com quem quisesse ouvir. Foi nesse momento que entendi algo profundo: o poder de Deus não precisa de permissão para agir. Ele não se limita a cargos, títulos ou estruturas humanas. Se o Espírito Santo me impulsionava a orar por alguém, eu não podia ignorar isso, mesmo que as regras daquela igreja dissessem o contrário. Mas, claro, não demorou para que as tensões surgissem. O pastor, embora aberto ao mover do Espírito em teoria, na prática parecia mais preocupado com o controle. Ele me chamou de lado e disse, Mary Beth, aqui temos um processo. Você não pode simplesmente sair impondo as mãos nas pessoas sem autorização. Eu respirei fundo e tentei explicar, mas, pastor, foi o Senhor quem me levou a fazer isso. Não foi algo planejado. Ele balançou a cabeça, como se eu não entendesse a gravidade da situação. Entendo, mas precisamos manter a ordem. Se todo mundo começar a fazer o que sente, onde isso vai parar? Naquele instante, percebi que, mesmo em uma igreja que acreditava no sobrenatural, havia uma resistência sutil ao verdadeiro poder de Deus. Não era uma rejeição direta, mas uma tentativa de domesticá-lo, de encaixá-lo em caixinhas seguras. E isso me lembrou das palavras de Jesus: vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Marcos 7:13. Não era diferente ali. A tradição, ou melhor, o medo, estava sufocando o mover do Espírito. Decidi, então, que não lutaria contra o sistema. Se Deus me havia mostrado que eu deveria estar ali, eu confiaria nele para abrir as portas certas. E foi o que aconteceu. Pouco tempo depois, o pastor me convidou para liderar um pequeno grupo de oração. Mas nada de exageros, Mary Beth, ele alertou. Vamos manter as coisas dentro do esperado. Eu sorri e aceitei, sabendo que Deus usaria até mesmo as limitações humanas para cumprir seus propósitos. Enquanto isso, na segunda igreja que o Senhor me havia mostrado em sonho, uma comunidade mais tradicional, mas com um coração sedento por mais de Deus, as coisas tomaram um rumo diferente. Ao contrário da primeira, ali havia uma abertura genuína, mas também uma ignorância sobre como lidar com o sobrenatural. As pessoas acreditavam em milagres, mas não sabiam como vivenciá-los. Era como se tivessem a teoria, mas não a prática. Lembro-me da primeira vez que orei por uma mulher que sofria de dores crônicas. Ela mal conseguia se levantar da cadeira, e seus olhos estavam cheios de cansaço e descrença. Quando impus as mãos sobre ela, senti o calor do Espírito fluir. Não foi um show, não foi uma performance, foi algo real, palpável. E, de repente, ela começou a chorar. Eu sinto algo, como se algo estivesse saindo de mim, ela sussurrou. Quando se levantou, suas pernas não tremiam mais. Ela deu alguns passos, incrédula, e então caiu de joelhos, agradecendo a Deus. A notícia se espalhou rápido. De repente, pessoas que nunca haviam experimentado o poder de Deus começaram a aparecer, buscando oração. Mas, junto com o mover do Espírito, veio também a resistência. Alguns líderes da igreja começaram a questionar: quem deu autoridade a você para fazer isso? Outros murmuravam: isso não é bíblico. Deus não age assim hoje. E, mais uma vez, eu me vi no meio de um conflito entre o que Deus estava fazendo e o que as pessoas estavam dispostas a aceitar. Foi nesse contexto que o Senhor me lembrou de uma verdade simples, mas poderosa: minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Eu não precisava provar nada para ninguém.
Não precisava de títulos, de reconhecimento ou da aprovação de homens. Minha autoridade vinha de Deus, e ele era suficiente. Então, em vez de lutar contra as estruturas, decidi focar no que realmente importava, as pessoas. Enquanto alguns líderes discutiam teologia, eu continuava orando pelos enfermos, aconselhando os quebrantados e ensinando sobre a liberdade que só o Espírito Santo pode trazer. E, aos poucos, algo começou a mudar. Aqueles que antes duvidavam começaram a ver os frutos. Aqueles que resistiam começaram a questionar suas próprias crenças. Mas o maior teste ainda estava por vir. Em uma das reuniões de liderança, um dos pastores mais antigos da igreja me confrontou diretamente. Mary Beth, temos recebido relatos de que você está ensinando coisas que não estão alinhadas com a nossa doutrina. Coisas sobre libertação, sobre o poder do Espírito. Isso está causando divisão. Eu olhei para ele e respondi com calma: Pastor, eu não estou ensinando nada além do que a Bíblia diz. Se há divisão, não é por causa do que eu estou falando, mas porque o Espírito Santo está revelando verdades que alguns não querem aceitar. Ele não gostou da resposta. Então você está dizendo que nós não conhecemos a Bíblia? Eu respirei fundo. Não, pastor. Estou dizendo que, às vezes, conhecemos a Bíblia, mas não conhecemos o Deus da Bíblia. Houve um silêncio constrangedor. Ele balançou a cabeça e disse: Vamos precisar conversar sobre isso em outra ocasião. Eu sabia o que aquilo significava: mais resistência, mais provações. Mas, no fundo, eu não tinha medo. Porque, toda vez que o inimigo tentava me silenciar, Deus usava aquele momento para fazer algo ainda maior. E foi exatamente o que aconteceu. Na semana seguinte, uma mulher que havia sido curada de uma doença grave veio até mim e disse: Mary Beth, eu contei para minha família o que aconteceu aqui. Eles querem vir. Eles querem conhecer esse Deus que cura. E, assim, o mover de Deus continuou, apesar de tudo. Aquela experiência me ensinou uma lição valiosa: o poder de Deus não pode ser contido. Ele não respeita nossas tradições, nossos medos ou nossas estruturas. Ele simplesmente age, e cabe a nós decidir se vamos nos render a ele ou tentar controlá-lo. E, no fim das contas, a escolha é sempre nossa. Então, naquele mesmo dia, precisei passar por um processo com ele, mas logo depois saí para buscar meus filhos no parquinho. Foi quando reencontrei minhas amigas Barbie e Rema, que eu havia conhecido recentemente. Ao chegar, vi as duas ministrando a uma mulher que chorava desesperadamente. Barbie me chamou: Mary Beth, vem aqui. Preciso que você ore. Elas já sabiam dos sinais e maravilhas que estavam acontecendo porque tinham participado do meu grupo de estudo. Colocamos as mãos sobre aquela mulher, ela caiu no espírito, e começamos a orar por libertação. Quando se levantou, ela estava falando em línguas. Barbie, que era esposa do pastor e líder principal do ministério de jovens ali, começou a chorar: eu nunca falei em línguas. Ela havia sido batizada no Espírito, mas nunca havia experimentado os dons de forma manifesta, acreditava que isso não era para ela. Oramos por ela, e de repente ela começou a gritar. Um demônio saiu, e então ela mesma começou a orar em línguas. Tudo isso acontecendo enquanto as pessoas saíam da igreja para buscar seus filhos. Era um verdadeiro caos de manifestações sobrenaturais. Pensei: meu Deus, vão me expulsar de mais uma igreja. Mas, para minha surpresa, eles me acolheram com amor e quiseram saber mais sobre o ministério que eu tinha. Por um tempo, pude crescer no dom profético ali, mas à medida que o mover de Deus se intensificava, as coisas começaram a mudar. As lideranças começaram a questionar: ela não é uma de nós. Não está aqui há tanto tempo. Não deveria operar assim. Era como se houvesse um cronograma para o meu chamado. Se eu não estivesse sob a supervisão de um líder específico, não podia louvar de determinada maneira, nem impor as mãos. Novamente, senti o peso das amarras. Isso é para o povo, pensei. Nosso trabalho é treinar as pessoas para que façam as obras de Cristo, não apenas alguns líderes escolhidos. Dessa vez, não fui expulsa, mas acabei saindo por conta própria. E, um a um,
aqueles que haviam experimentado o Espírito Santo e sabiam que aquilo era para eles, que não podiam esperar 5 anos em uma classe de profecia antes de profetizar, também começaram a sair. Mais uma vez, pessoas deixaram a igreja. E eu me perguntava, Senhor, não quero dividir o teu corpo. Não quero fazer isso com a igreja. Mas era assim que eu estava sendo vista. Pouco depois, fui chamada para mais uma igreja. Cheguei lá compartilhando o mesmo testemunho que estou compartilhando com você. As igrejas não estão permitindo que eu ministre. Não estão deixando o povo se mover. O pastor me recebeu dizendo, queremos isso aqui. Queremos que você opere nesses dons. Mas logo descobri que ele só queria nos usar como uma espécie de enfeite. Ele viu meu marido, percebeu que tínhamos alguns negócios, e não acreditava de verdade que algo sobrenatural aconteceria. Contei tudo o que estou te contando agora, e então o poder de Deus começou a se manifestar. Participei do grupo de oração e comecei a ensinar as pessoas a profetizar, a orar, a experimentar libertações. Quando convidavam as equipes de oração para o altar no final do culto, eu fazia parte. As pessoas caíam no espírito, recebiam cura. Em poucos meses, porém, me pediram para não impor as mãos em ninguém. Você não deveria estar aqui, diziam. Começaram a me vigiar de perto. E eu pensava, mas essas pessoas acreditam nos dons. Acreditam no Espírito. Aqui vamos nós de novo. Mais uma vez, pessoas deixaram aquela igreja porque estavam inflamadas por Deus. Uma mulher, depois de ser treinada por mim, orou pelo marido que tinha diabetes tipo 2, e ele foi curado. Ela tinha exames de sangue que comprovavam. Mas logo começaram a vigiá-la também. Você é nova na fé. Não pode impor as mãos em ninguém, diziam. Até mesmo os ensinamentos que ela compartilhava eram rejeitados. Isso não é de Deus. Não pode trazer isso aqui. Se você não fizesse parte daquela equipe de liderança escolhida a dedo pelo pastor, não tinha permissão para operar no sobrenatural. E assim, mais pessoas saíram. Eu me perguntava, Senhor, onde está o teu lugar? Hoje, esse é o meu ministério, testemunhar as muitas formas de perseguição religiosa dentro do próprio corpo de Cristo. O que tenho visto é que há tanta gente presa nesse sistema eclesiástico que não reflete o reino de Deus. Quando lemos Lucas 11 ou Mateus 10, vemos Jesus ensinando seus discípulos a impor as mãos, a curar os enfermos, e depois os enviando para fazer o mesmo. Ele os treinou, e eles treinaram outros, até que os 70 foram enviados. Mas isso não acontece nas igrejas. Há apenas alguns poucos escolhidos, preparados, que são os únicos autorizados a carregar o poder. Ou então você está em uma igreja onde nem sequer se fala sobre o poder do Espírito, porque isso não é para hoje. Como as multidões vão experimentar Deus se apenas alguns podem operar? Estão literalmente cortando o corpo de Cristo. E foi isso que Deus me mostrou ao longo desses anos. Creio que Ele permitiu que eu passasse por tudo isso para ver o que o seu povo enfrenta. Também me faz pensar, como haverá avivamento se estamos expulsando as pessoas da igreja? Talvez o avivamento não venha dentro das estruturas tradicionais. Foi o que tenho vivido. Depois que saí da última igreja, começamos 4 igrejas caseiras na região. As pessoas estão vindo até nós, de diferentes denominações, mas com o mesmo desejo: queremos o que a Bíblia diz. Queremos praticar o que está escrito. E estamos vendo o avivamento acontecer aqui no sul de Maryland. Mas Deus também me chamou para a internet. Assim que comecei a compartilhar meu testemunho online, a orar com as pessoas e a dizer: não, eu estou treinando vocês nisso. Não é para mim. Não sou o show principal. Não quero que venham até mim, quero que cresçam. O Ministério Quíntuplo é apenas um sistema de tutoria. Nossa missão é edificar o corpo até a plenitude de Cristo. Quando cada parte do templo, e nós somos o templo, começa a desenvolver seus dons dados por Deus, participando ativamente da obra. Você não está buscando os dons que Deus já depositou em você. Você não está permitindo que o Espírito Santo flua através de você para edificar o corpo. Essa igreja de Laodiceia representa muitos de nós hoje, acomodados, satisfeitos com uma fé superficial, sem paixão, sem fogo.
E Jesus é claro, ele prefere que sejamos frios ou quentes, mas não essa indiferença morna que não produz nada. Agora, pense nisso. Se você está em um sistema religioso que não permite que você cresça, que não encoraja você a operar nos dons espirituais, que exige que você espere décadas para merecer servir, então você está em um sistema que não reflete o reino de Deus. O reino não é sobre hierarquia, mas sobre serviço. Não é sobre controle, mas sobre liberdade no espírito. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele não disse: esperem até que o pastor diga que vocês estão prontos. Ele disse: procurai com zelo os melhores dons. Ele não impôs limites, ele incentivou a busca, o exercício, a prática. E aqui está a verdade que muitos não querem ouvir. Se você está em um lugar onde só uma pessoa tem voz, onde só alguns poucos são autorizados a ministrar, onde a revelação é centralizada em um líder humano em vez de fluir do cabeça, que é Cristo, então você não está em um ambiente saudável. Você está em uma estrutura que imita o mundo, não o reino. O mundo funciona com pirâmides de poder. O reino funciona com um corpo onde cada membro é essencial, onde cada dom é valorizado, onde a unção não é monopólio de ninguém. Jesus não chamou pastores para serem COR de igrejas. Ele chamou líderes para serem servos. Ele não disse: edifiquem suas próprias plataformas. Ele disse: fazei discípulos. E discípulos não são espectadores, são aprendizes ativos, que crescem, que são enviados, que multiplicam. Se você está em um lugar onde só o pastor prega, só o pastor ora pelos enfermos, só o pastor profetiza, então algo está errado. Porque o Espírito Santo não habita apenas em uma pessoa. Ele habita em todo aquele que crê. E isso nos leva de volta à questão: como sair desse sistema? Primeiro, reconheça onde você está. Leia as cartas de Jesus às igrejas em Apocalipse. Veja se sua comunidade se parece mais com Éfeso, que perdeu o primeiro amor, com Pérgamo, que tolera falsas doutrinas, ou com Sardes, que tem nome de vivo, mas está morta. Depois, busque a simplicidade do Evangelho. Lembre-se, a salvação não é complicada. Não é sobre rituais, não é sobre desempenho, não é sobre subir degraus de espiritualidade. É sobre Cristo crucificado, ressuscitado e vivo em nós. E quando você entender isso, algo extraordinário acontece. Você para de buscar poder em lugares errados. Você para de tentar alcançar Deus através de práticas exaustivas, de meditações vazias, de obras que não levam a lugar nenhum. Porque o poder não está em você. O poder está nele. E ele já o deu. O véu foi rasgado. O Espírito foi derramado. Você não precisa de um intermediário humano para acessar o Pai. Você não precisa esperar 20 anos para ser usado. Você só precisa dizer: sim, Senhor. Usa-me agora. E quando você faz isso, algo incrível acontece. As pessoas que estavam perdidas no ocultismo, na nova era, nas práticas espirituais vazias, começam a ver a diferença. Elas sentem o peso da glória de Deus quando você ora por elas. Elas experimentam paz verdadeira quando você compartilha o Evangelho. Elas veem que o poder que buscavam em rituais e feitiços não se compara à realidade de Cristo. E é aí que a transformação acontece. Mas isso só é possível quando o corpo funciona como corpo. Quando cada membro opera no dom que recebeu. Quando não há competição, mas colaboração. Quando não há superioridade, mas humildade. Quando não há controle, mas liberdade. Porque o reino não é sobre um homem no topo. É sobre Cristo como cabeça e nós como membros, cada um cumprindo o seu papel. E se você está em um lugar onde isso não é possível, talvez seja a hora de perguntar: onde está o Espírito me levando? Por que Deus não nos chamou para ficarmos presos em estruturas que sufocam a vida? Ele nos chamou para sermos livres, para crescermos, para multiplicarmos. E essa liberdade começa quando reconhecemos que não precisamos da permissão de ninguém para servir a Deus. Só precisamos da sua. Sair e impor as mãos sobre os enfermos. Você não está expulsando demônios. Não está levando o amor de Cristo às pessoas. Não está abrindo sua casa para acolher quem precisa de alimento, de cuidado, de um abraço.
Essas obras não foram feitas para ficarem presas dentro de 4 paredes ou restritas a instituições de caridade. Elas pertencem ao corpo inteiro. É por isso que Jesus disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele não estava falando para um grupo seleto, estava falando para você. Então levante-se do banco da igreja. Pare de tratar a fé como um compromisso de domingo, uma marcação de presença, um ritual vazio. A vida não nasce da rotina religiosa, ela nasce quando você morre para si mesmo e enxerga a mulher no supermercado, o homem no ponto de ônibus, a criança perdida na rua, e ouve o Espírito sussurrar: fale com ela. Ore por ele. Dê a esse coração o que ele nem sabe que precisa. Talvez seja uma palavra de encorajamento, uma oração pela família, um convite para um café. E então, sem alarde, você impõe as mãos, abençoa, e de repente, sem planejar, fez um discípulo. Porque o Evangelho não é teoria, é encontro. É ver uma necessidade e agir, é ouvir a voz de Deus e obedecer, é trazer alguém para um lugar onde possa ser nutrido, amadurecido, transformado. Não queremos mais cristãos de berço, criados em bancos de igreja, mas que nunca aprenderam a viver a palavra. O que Deus deseja são filhos que cresçam na plenitude de Cristo, em verdade e em poder. É aí que a verdadeira revolução acontece. É aí que o céu se move. Porque o banco celestial não é um lugar distante, é o que você carrega nas mãos quando decide amar como Jesus amou. E para encerrar, quero deixar uma palavra especial para quem carrega feridas da igreja. Se você já foi machucado por líderes, traído por irmãos, sufocado por sistemas religiosos, ouviu palavras duras que o fizeram duvidar do amor de Deus, ouça isto: não viva aprisionado pelo espírito de ofensa. Você pode sair. Pode quebrar as correntes desse espírito religioso. Pode ser livre. Mas a chave para essa liberdade não é o ressentimento, é o amor. Não deixe que o erro de um homem defina quem Deus é. Não permita que uma experiência ruim roube de você a verdade de que Ele é bom. Volte para o seu lugar secreto. Afaste-se, se precisar, do barulho das estruturas. Entre no seu quarto, feche a porta e diga: Jesus, me encontre aqui. Eu preciso ver o Senhor de novo. E eu oro agora por você que está assistindo e carrega essas marcas. Receba uma revelação: nossa luta não é contra carne e sangue. Não estamos em guerra com pessoas, mas com forças espirituais que tentam nos prender em sistemas que Deus nunca planejou. O único lugar onde Ele nos chama a andar é no seu reino, e o reino já está dentro de você. Não precisamos implorar para que Ele desça, Ele já está aqui. Jesus disse: o reino de Deus está entre vós. Então peço que o reino se levante em você agora mesmo. Que todo espírito de ofensa, toda religiosidade vazia, toda amargura, toda dúvida, saia. Que você experimente a verdadeira comunhão, o verdadeiro discipulado, a verdadeira liberdade. O Senhor escreveu os dias da sua vida em um livro. Cada passo, cada encontro, cada dor e cada vitória estão registrados. E eu peço que, neste momento, esse plano seja tecido na sua realidade. Que você veja com clareza o chamado que Deus colocou em suas mãos. Que toda escama de engano, de orgulho, de vergonha, caia dos seus olhos. Que toda cadeia de trauma, toda lembrança dolorosa, toda ferida aberta, seja quebrada em nome de Jesus. Para que você possa sair e ser, de fato, um trabalhador na seara. Porque o único mestre que precisamos é Ele. E eu também oro pela unidade da igreja. Que possamos nos enxergar além das denominações, além das diferenças, além das tradições. Que entendamos que o amor de Deus nos une, e que quando nos unimos nele, veremos o maior avivamento dos nossos dias. Em nome de Jesus. Amém.